Olá, tudo bem com vocês? A temática de hoje é o Espírito Santo e o grande conflito. É uma mensagem super importante para cada um de nós, pois foi a promessa de Jesus antes dele retornar para o reino da glória, ou seja, o céu. Ele prometeu enviar, é claro, para viver ao lado dos seus seguidores, especialmente seus discípulos, o Consolador, ou seja, o Espírito Santo da verdade. E ele, diz a Bíblia, vos guiará em toda a verdade. Então, queridos, o Espírito Santo, de acordo com 1 João capítulo 5, verso 6, é a verdade. E como nesse grande conflito entre o bem e o mal, Satanás lançaria o quê? A verdade sobre o Espírito Santo por terra. Como ele faria isso? Então, vamos analisar essa reflexão de hoje e juntos tirar, assim, grandes lições nas nossas vidas e poder ouvir cada vez mais, melhor e com mais intensidade a voz do Espírito Santo de Deus. Queridos, é o seguinte, como você definiria o que? O vento. Como você define o vento? O vento, a gente não conseguimos ver a olhos nus, mas a gente sente ele em nosso meio, e sente que ele está ali junto a cada um de nós. Você já pensou na importância, e aqui é muito sério, de ter alguém ao seu lado, indicando para mim, para você o caminho, dizendo, andai por ele. Você já pensou nisso? Você sabia que o Espírito Santo foi deixado na terra exatamente para fazer isso na vida dos homens? Sim, o grande propósito do Espírito Santo está hoje aqui no nosso meio, é, de fato, para nos apontar o caminho e assim nós seguir rumo a Canaã celestial. Sim, a cidade santa, a Nova Jerusalém. A Bíblia diz, quando o Espírito Santo trabalha em cada ser humano, ele não pergunta a maneira como ele opera. Não pergunta. Ele opera da forma que ele quer em cada seres humanos, para levar os seres humanos a se apegar mais a Deus, a se aproximar de Deus. Então o Espírito não opera segundo a ideia dos homens, não, e nem se manifesta na vida de pessoas que estão de forma bem aberta, em desarmonia com a lei de Deus. Enfim, jamais o Espírito Santo vai trabalhar, vai ali usar pessoas que abertamente andam em desarmonia, ou seja, com a lei de Jeová. Então aqui nós entendemos melhor como de fato é a obra de quem? Do Espírito Santo. Como nós definimos o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa que fala, anda, ensina e convence. Hebreus 3, verso 7 e verso 8. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o quê? O vosso coração. Existem os corações duros, os corações de pedra, que o próprio Espírito quer quebrantar. Só basta nós darmos a Ele a liberdade e Ele vai operar, sim, nas nossas vidas. A obra do Espírito Santo na Bíblia é de forma clara e definida. A gente percebe que em João capítulo 16, verso 7 ao verso 13, você vai encontrar ali como se dá a obra do Espírito Santo na vida dos homens. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence os homens do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, a Bíblia mostra também o que é pecado. E de acordo com 1 João 3, verso 4, pecado é transgressão da lei, é a quebra da lei. Enfim, e quando nós estamos fazendo isso, nós estamos cometendo atos pecaminosos. Enfim, o Espírito Santo vem, na verdade ele veio para nos convencer do pecado, dizer assim, o pecado desagrada a Deus, abandone. É isso que o Espírito Santo realiza na vida dos homens. A Bíblia também fala que o Espírito Santo convence da justiça, ou seja, leva nós a entender que nós devemos nos revestir com a justiça de quem? De Cristo, porque a nossa própria é trapo de imundícia. Então, queridos, essa obra do Espírito Santo é muito forte, muito poderosa, é uma obra grande e importante na vida dos homens, nas nossas vidas. A Bíblia diz também que ele convence do pecado, ou melhor dizendo, do juízo também. Enfim, então, nós passa a entender
ser sóbrios a respeito do juízo que virá sobre toda a carne, toda a humanidade. Todos nós iremos prestar conta a Deus. E nós temos que entender isso. Porque quando nós entendemos, nós ajeitamos a nossa casa, ou seja, ajeitamos nossa vida. Porque entendemos, se assim não for, nós iremos prestar conta a Deus de tudo o que fazemos. É exatamente isso que a Bíblia ensina. Onde se manifesta o Espírito Santo? A Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão. Não. Então, o ambiente pelos quais nós devemos receber o Espírito Santo deve ser um ambiente à luz da Bíblia, em harmonia com aquilo que a Bíblia ensina. Um ambiente calmo, que tenha ali os louvores calmos, não muita gritaria, muita bateria. A barbúdia de tanta gritaria, em vez de atrair o Espírito de Deus, atrai os espíritos das trevas, de demônios. Por isso você vê esses pula-pula aí nas igrejas, você vê essas quermesses aí na igreja, você vê esse show através de músicas, rock disfarçado de louvor, estão aí permeando as igrejas, ritmos mundanos, enfim, em vez de atrair o Espírito Santo de Deus, afasta. E muitos dizem que aquela gritaria, aqueles pula-pula, enfim, essas línguas que não entendemos nada, diz que é obra do Espírito Santo. Mas isso jamais é obra do Espírito de Deus. Queridos, enfim, então quando a igreja ela começa a dar ordem ao Espírito Santo, como nós vemos aí acontecendo, e atribui suas danças ao mover do Espírito, quando deixam o estudo da palavra do Senhor Deus para se dedicarem a eventos festivos, aí nós entendemos que ali o Espírito Santo não se encontra. Queridos, outros movimentos que pregam sobre o Espírito Santo dizem que o dom de línguas estranha é de fato o batismo com o Espírito Santo, mas não pode ser isso, porque o verdadeiro dom de língua se manifesta da mesma forma que se manifestou em Atos capítulo 2. Os discípulos pescadores estavam ali em meio a tantas nações diferentes e eles receberam do Espírito Santo o dom para evangelizar todo aquele povo que estava ali naquela época. Pessoas de tantas nações diferentes, tantos países diferentes, e os discípulos começaram ali a falar, enfim, na língua materna daquele povo, e eles evangelizavam o quê? Aquele povo. Isso, queridos, que aconteceu lá em Pentecoste, não foi o que acontece hoje dentro das igrejas. Essa língua que ninguém entende nada, pelo contrário, está aí se manifestando nas igrejas, e eles dizendo que isso é o quê? O batismo do Espírito Santo, e escraviza todos aqueles que não possuem a capacidade de falar da forma que eles falam em línguas. E eles dizem que as pessoas não têm o Espírito Santo. Que horror! A Bíblia diz que todos nós recebemos o Espírito Santo quando nós de fato entregamos a vida a Jesus. E ele derrama sobre nós os seus dons da forma que apraz, da forma que ele quer, diz a Bíblia. O Espírito Santo faz isso, derrama nas nossas vidas para nós desempenhar o trabalho no seio da Igreja de Deus e também levar a mensagem de salvação ao mundo. Essa, queridos, é a obra verdadeiramente do Espírito Santo. O Espírito Santo está presente no início até o final da Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Não é isso? Em Apocalipse capítulo 22, verso 17, lá você também vai ouvir falar do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita nas profundezas de Deus, e habita também, queridos, ele perscruta, diz a Bíblia, perscruta as profundezas de Deus, e ele habita em cada servo de Deus fiel, cada crente, cada cristão que cuida bem do seu corpo, o Espírito Santo habita. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e verso 20. Quem foi batizado com o Espírito Santo e nunca falou em línguas? João capítulo 1, verso 32 a 34. Jesus ele foi batizado pelo Espírito Santo, mas nunca falou de língua. É claro que também os discípulos eram batizados com o Espírito Santo, mas nunca falaram o quê? Em línguas. Que características apresentam aqueles que são cheios do Espírito Santo? Qual é a características? A características daqueles que são cheios do Espírito Santo é os dons do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23. Qual é o pecado
sem perdão, a Bíblia diz que é a blasfêmia do Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem comete a blasfêmia é réu de pecado que é eterno. Então, queridos, se percebe como esse assunto é super importante. Qual é o pecado sem perdão? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que advertência a Bíblia fez aos que rejeitam o Espírito Santo verdadeiro? A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, nos quais foi selados o quê? Para o dia da redenção. Efésios 4, verso 30. E não apagueis o quê? O Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. É possível nós apagar o Espírito Santo, ele parar de falar nas nossas vidas. É possível isso acontecer. Por isso é importante nós nos ater quanto a isso. E agora, qual é a nossa decisão essa noite? Esse dia, não sei o horário que você vai ouvir a reflexão, mas qual é a sua atitude diante de tudo isso a partir de hoje? Deus, ele deseja ser guiado pelo Espírito Santo. Não, ele deseja que todos nós sejamos guiados pelo Espírito Santo. E para isso acontecer, precisamos nos entregar por inteiro ao Espírito Santo de Deus. E aí ele vai operar em nós e nós nos tornaremos uma nova criatura. Durante toda a história, Satanás ele tenta de todas as formas lançar o Espírito Santo sobre terra de corações humanos, apresentando um Espírito Santo que grita, que pula, que dança, que faz isso, que faz aquilo, que gosta disso, que gosta daquilo. Mas a Bíblia é muito clara em apresentar uma obra santa, justa e boa, realizada por meio de quem? Por meio do Espírito Santo de Deus. Então, muita atenção em relação a tudo isso que estão ensinando aí nas igrejas sobre o Espírito Santo, porque o que mais se manifesta nessas igrejas são os espíritos de demônios, de forma muito clara. Eu não estou generalizando, porque tem muita igreja boa, mas tem muita igreja aí de porta de esquina, onde nós vemos essas gritarias, esse pula-pula, onde ali não é obra nenhuma do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe sua vida e que você entenda esse assunto de forma mais ampla, mais profunda e receba o Espírito Santo. Amém?